Sejam bem-vindos a mais um episódio do Euromos Talks, a sua plataforma de diálogo estratégico sobre investimento, negócios, cultura, educação e cooperação entre Moçambique e Europa. Sou Cláudia Gomes e hoje trazemos aqui uma verdadeira aula sobre o potencial, a estratégia e o que realmente é necessário para ter o sucesso no agronegócio em Moçambique. E para falar conosco aqui sobre este tema bastante importante, não só para a atualidade, mas também para o futuro do agronegócio em Moçambique, recebemos o Rui Brandão. Antes de mais, obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui, espero conseguir partilhar alguma coisa que seja útil a alguém. São 20 anos, mais de 20 anos, não pareceu, pareceu rápido. Acho que em termos, as minhas expectativas são sempre muito elevadas e tenho muita dificuldade em fazer ir para trás e perceber onde é que estávamos e onde é que estamos. Acho que o setor por onde comecei, onde entrei, a avicultura, é claramente um setor, um exemplo de uma transformação, é um exemplo que é possível em 20 anos. A produção que era fundamentalmente dependente de frango importado, é hoje uma realidade que o mercado nacional é claramente o ator principal hoje. Os produtores nacionais são os atores principais. E aí há uma transformação, mas não posso deixar de confessar que me sinto um bocadinho insatisfeito. Há o setor dos pequenos agricultores. Houve evolução, há mais produção, em 20 anos há mais produção, há culturas novas, hoje já há soja e no passado não existia, por exemplo, mas as ilhas pouco melhoraram, cresceram, mas pouco. Os megaprojetos agrícolas não temos muitos de sucesso, para o Savana que vinha salvar tudo, não aconteceu, os biocombustíveis não tiveram impacto e acabaram por desistir, o setor florestal que ia mudar tudo, ficou a 10%. Confesso que me sinto algo frustrado. Acho que podemos fazer melhor, acho que ainda há muito para evoluir, acho que é importante afinar modelos. Apareceram novas culturas, apareceram uma produção para exportação de abacate, de macadâmia, que não existia, portanto há também sinais positivos, mas na realidade o que continua a ser o principal é uma quantidade de terra arável por explorar, uma população em crescimento, uma população que cresceu muito nos últimos 20 anos, aumentou o mercado interno, aumentou a mão de obra disponível e isso sim, portanto acho que os próximos 20 anos vão ser seguramente melhor que estes primeiros 20. Mas o que acha que está por detrás desses todos os projetos que fracassaram? Onde é que eles podem estar a não prestar atenção como deveriam? Estes projetos que não tiveram o sucesso que era a nossa expectativa, eu acho que acima de tudo houve nestes últimos 20 anos um foco demasiado no mercado externo e desprezar o mercado interno. Portanto, Moçambique importa, a balança comercial é extremamente deficitária, importamos quase tudo o que comemos e temos capacidade para produzir e temos que ser nós, eventualmente, a escolher o que é que vamos comer. Temos que escolher comer aquilo que é nosso. Primeiro, não é? Primeiro satisfazer o mercado interno também que tem que ser uma prioridade dos produtores, mas isso não acontece com investimentos esporádicos, com projetinhos, acontece com o desenvolvimento de cadeias de valor. E é isso que aconteceu com o frango, pode ainda ser exponenciado se conseguirmos que estes frangos sejam alimentados com soja e milho de Moçambique, e é isto que tem que acontecer nas várias cadeias de valor que Moçambique consome. Eu, na minha opinião, o arroz, o milho, a farinha de milho, o arroz, os frangos, feijão também, tudo isso tem que passar desenvolver uma cadeia de valor que passa por uma unidade agroindustrial que depois desenvolve tudo isso a montante, passando a incluir os pequenos agricultores como fornecedores disso. Agora, isso é um processo
é um processo que não consegue começar logo em velocidade de cruzeiro, que tem que ser, são projetos que têm que ser protegidos numa fase inicial. Portanto, se calhar a agroindústria tem que se implementar primeiro para haver mercado para os agricultores, mas tem que se compensar com importações. Se calhar em vez de existirem importadores e produtores, tem que haver fornecedores do mercado nacional que vão compensando, substituindo importações por produção nacional, num compromisso, num negócio, quer com os consumidores, quer com o próprio Estado. Agora que falou aqui sobre cadeia de valor, ocorreu-me que a Business Angels, eles cobrem praticamente toda a cadeia de valor do agronegócio. Eu gostaria de perceber qual é o impacto desta cobertura para o sucesso do agronegócio, porque uma vez que estão a produzir as sementes, estão também na logística, estão também na produção, isso ajuda a ter um maior controle sobre toda a cadeia e como é que isto impacta até a base da produção, que é o pequeno agricultor que não consegue chegar ao consumidor final. A Angels Agro realmente traduz-se num ecossistema que tenta dar alguma proteção às empresas que estão lá no grupo. Existem alguns negócios, têm que ser negócios que tenham sinergias. Não, obviamente não cobrimos toda a cadeia de valor do agronegócio, mas por exemplo, a cadeia de valor do ovo, acho que a cobrimos com certamente poucas empresas no mundo. Portanto, nós produzimos desde a semente, depois da semente produzimos grão, milho e soja, depois do grão, milho e soja produzimos rações, as rações produzimos os ovos, e isto apoiado também compras a agricultores. E ainda os pintos também. Pronto. Portanto, nós aí no ovo temos realmente uma verticalização quase completa. Isso não acontece nas outras cadeias de valor, ainda que operamos, mas quando criamos este ecossistema é para suprir lacunas do mercado. Não numa tentativa de ter tudo, de fazer tudo, mas quando não existe, quando achamos que temos que influenciar, quando influenciamos uma empresa, investimos numa empresa de logística, nos parece um bom negócio. Por outro lado, também há sinergias com empresas do nosso setor e, por um outro, queremos influenciar a sua estratégia. Portanto, não há muitas empresas a fazer logística no last mile, não há muitas empresas a fazer logística rural e nós precisamos de alguém que o fizesse. Portanto, precisamos de influenciar a estratégia de uma empresa. No entanto, ao influenciar, ao deter a Adicional, ela muitas vezes está ao serviço dos nossos concorrentes. A Adicional trabalha muitas vezes com alguns concorrentes nossos. Agora está a fazer trabalho com concorrência. Portanto, a ideia é criar escala e estar disponível no mercado. Tem muitas vezes produtos nas prateleiras que são concorrentes de algumas empresas do grupo. O grupo produz alguma semente, mas está disponível para todas as marcas. Portanto, é realmente criar um ecossistema que permite ganhar escala, que permite proteger, mas que não é exclusivo para nós, mas sim para estar disponível para o mercado. E nesta parte em que não só produzem sementes e vendem também sementes da concorrência, como é que fazem para convencer o mercado de que as sementes nacionais são as melhores e também mais acessíveis? Porque às vezes nós temos aquela mentalidade do importado é que tem melhor qualidade. E tratando-se destes setores, quanto menor for os custos, melhor é para o investimento. Então, como é que foi esta trajetória de convencer o mercado a consumir o que é nosso? A minha experiência é que o mercado não está assim tão cético a consumir o que é nosso. Nós vemos isso não tanto nas sementes, já passo às sementes em particular, mas, por exemplo, nas rações, nós introduzimos uma marca de rações que é a Bica Mais, onde assumimos claramente que é um produto moçambicano, que fomos buscar uma matéria-prima que é praticamente exclusiva de Moçambique, que é a moringa, introduzimos na ração, estimulando o orgulho, a inovação, sendo um produto moçambicano, e as pessoas aderiram, gostaram. As pessoas dizem, não, nós preferimos esta ração porque tem moringa. Portanto, claramente, o facto de ser nacional não parece que seja um handicap. Aconteceu a mesma coisa com os ovos. Os ovos que nós estamos a produzir no Guru não temos minimamente produção suficiente. Obviamente que os nossos números ainda são muito pequenos, portanto
queremos expandir e vamos expandir e temos aprovados investimentos significativos para expandir, mas a sensação que o consumidor nos dá, a percepção do consumidor é que os nossos ovos são mais frescos por serem nacionais. Portanto, muitas vezes, agora nós não nos podemos escudar, nem podemos aceitar que um produto por ser moçambicano tem menos qualidade. Isso não pode ser uma desculpa. Obviamente que é difícil, mas a competitividade do preço e a qualidade tem que ser, a fasquia tem que ser internacional. Estamos em mercados globais e foi isso que nós fizemos nas nossas rações, foi isso que fizemos nos nossos ovos. E quando assim eu acho que o consumidor não tem nenhum problema em comprar moçambicano. Falou também sobre investimentos. Agronegócio é uma das áreas onde é difícil conseguir o financiamento. Como é que vocês fizeram para sobreviver todo este tempo, para ter este financiamento? Porque os bancos dificilmente dão dinheiro para estas áreas. Eu infelizmente, eu normalmente sou muito defensor dos bancos, mas devo aceitar que ir com o chapéu do agronegócio a um banco é um handicap. Eu costumo dizer que se eu for a um banco pedir dinheiro para comprar um carro, eles perguntam se eu tenho 20% para dar de entrada. Se eu for pedir financiamento para comprar um trator, eles pedem-me um plano de negócios. Portanto, claramente, e porquê? Acho que percebem pouco do negócio. O negócio naturalmente tem riscos. Existem ainda poucas proteções, formas de mitigar o risco em Moçambique. E o risco mitiga-se com tecnologia, não é? Portanto, se eu tiver uma estufa, se eu tiver irrigação, estou menos exposto a risco. Dizem que ainda não temos. Usamos pouco. Também não há seguros. Os seguros que existem são insuficientes, porque apenas nos protegem. Se calhar, existem seguros climatéricos, mas não existem, por exemplo, seguros contra pragas, e elas podem acontecer. E eu percebo que o risco é mais alto, na realidade. E um banco, quando tem disponibilidade entre escolher um negócio com mais risco e um com menos risco, os dois com o mesmo retorno, o que é que eles vão fazer? Onde tem menos risco. Portanto, como o retorno do agronegócio também não pode ser superior, porque nós já estamos, tem que haver fatores de extorsão. Quais são fatores de extorsão, neste caso, pela positiva? Tem que haver subsídios, tem que haver em organizações de desenvolvimento, Estado, que ajude a balancear este risco, a trazer esse risco para baixo. Existem alguns instrumentos em Moçambique, têm existido ao longo dos últimos 20 anos alguns instrumentos. Naturalmente que estes instrumentos são difíceis de ser usados pelos pequenos agricultores diretamente. É muito difícil para mim, se for para a Rússia, se eu for para a Rússia, o que é que eu vou fazer? Não consigo falar a língua, não é? Exato. Portanto, o que é que eu tenho que arranjar? Tenho que arranjar um tradutor. Eu acho que, como estava a dizer atrás, estes pequenos agricultores têm que estar integrados em cadeias de valor, e têm que estar integrados em cadeias de valor com empresas âncora, com empresas que vão fazer esta interlocução para estes financiamentos, porque na realidade estes agricultores têm que estar integrados num ecossistema que lhes dá essa proteção. Agora, como é que nós podemos ajudar estes pequenos agricultores? Sabemos que eles precisam começar a mitigar alguma parte dos riscos. Uma delas seria, por exemplo, trazer uma certa tecnologia para eles. Mas eles não têm condições de pagar uma tecnologia muito cara. Então, é possível trazer para estes pequenos agricultores uma tecnologia de baixo custo, mas de alto rendimento? Normalmente, o maior rendimento não está associado ao mais baixo custo, não é? Portanto, os dois, o maior é o investimento, à partida, menor é o risco e maior é o potencial retorno. Não há milagres, não é? Em Moçambique tem que concorrer num mercado global, às vezes, e num estado de maturidade mais baixo. Nós temos fatores de competitividade. Fatores de competitividade que nós temos no agronegócio em Moçambique, quais são? São os fatores geográficos. Portanto, nós temos portos, e temos portos que estão bem localizados, com uma posição geográfica fantástica. Temos terra. A
preços competitivos, terra disponível, temos água, temos mão de obra. Estes são os nossos fatores de competitividade. E aqui nós temos que apostar. Há outros que não vão ser, nós temos que conseguir balancear para os trazer para fatores que não sejam handicaps. Tudo o que tem a ver com investimento, um país em que a taxa de juros é muito alta, 6 vezes mais que os nossos concorrentes, não é claramente um fator de competitividade. Como é que nós podemos mitigar esse fator que não é de competitividade com apoios à taxa de juros? Portanto, mas não está nas nossas mãos, não está no empresário, mas o empresário pode, por exemplo, passar a beneficiar de uma taxa de juros de exportação se exportar uma parte da sua produção, se encontrar no universo das coisas que vai produzir um produto de exportação. É fácil exportar o quê? Com qualidade, e vamos exportar sem produzir primeiro para nós? Faz sentido estarmos preocupados em exportar antes de alimentarmos? Eu acho que aqui realmente tem que haver os fatores externos, tem que haver as agências de desenvolvimento, tem que haver o Estado a ajudar, não para sempre, não de forma, mas dar aqui uma proteção, uma fase inicial de arranque a quem merece, não é? Portanto, já houve indústrias que foram protegidas durante 20 anos, conheço indústrias que há 20 anos que são protegidas e devolvem muito pouco ou nada. E há umas que são protegidas e devolvem e trazem para a sociedade. O que é devolver para a sociedade? É apoiar o desenvolvimento. Eu acho que o Estado e o setor privado aqui têm que negociar e fazer negócios justos e em troca de alguma proteção as empresas conseguirem integrar mais agricultores, empregarem mais pessoas, utilizarem mais matéria-prima nacional durante uma proteção transitória. Mas para fazer esta integração e trazer também mais empresários, acabamos trazendo aqui um outro assunto que hoje em dia muita gente quer fazer o agronegócio, mas a maior parte destas pessoas ou destas empresas estão aqui em Maputo, aqui na capital, enquanto o pequeno agricultor está lá nas zonas recônditas. E são poucos que chegam lá para negociar com este pequeno agricultor ou para fazer uma parceria com ele para trazer o produto dele para cá. Então, temos aqui um grande gap de comunicação entre a produção e o mercado. Como é que podemos convencer estes empresários que estão aglomerados no local errado que eles devem ir para lá, devem sentar com aqueles agricultores, porque se o produto não vem, eles vão continuar a fazer agronegócio, mas com produtos importados e não com a produção local? Sim, eu acho que aí é o papel, por um lado, o Estado tem toda a legitimidade para apoiar quem também apoia mais o Estado nos seus objetivos. Portanto, quem integra produtores deve ter mais apoio do que quem não integra, deve ter mais benefícios, deve ter essa proteção. Honestamente, vai ser muito difícil nós vermos uma grande produção agrícola no Sul, por todas as razões que nós conhecemos. A produção deve acontecer, tem tendencialmente a ser mais competitiva no Centro e Norte. Por outro lado, eu também me faz alguma confusão que empresários venham estabelecer agroindústrias no Sul. Estamos realmente a desafiar um adversário muito forte, muito grande, muito experiente, muito bom naquilo que faz, que é a África do Sul. Estamos o mercado, vamos ser honestos, e nós vivemos aqui em Maputo, não falta nada, há tudo. Portanto, e é tudo que vem da África do Sul. Portanto, para nós estabelecermos aqui alguma coisa no Sul, vamos ter que conquistar terreno na África do Sul. Eu, enquanto empresário, faz muito mais sentido, parece muito mais fácil conquistar mercado ao Malawi ou ao Zimbábue. São adversários mais ao nosso nível. Sim. Portanto, por um lado, acho que o Estado deve, e as organizações de desenvolvimento devem negociar com o setor privado, irem um trade-off, não é? Portanto, eu dou-te isto e tu vais fazer, mas com mais impacto, lá em cima envolvendo os pequenos agricultores. Eu acho que o próprio empresário deve perceber, ou deveria perceber,
que no centro e norte tem uma oportunidade de ombrear e de concorrer com um adversário mais fácil, um adversário mais ao nosso nível, que não é a África do Sul, naturalmente, que é fortíssimo. Portanto, estamos a falar do país, em termos de agronegócio, provavelmente mais desenvolvido da África, não é? Portanto, nós temos a sorte ou o azar de estar ao nosso lado. Mas agora, então, o que está a faltar nestes empresários que isto parece algo tão claro e ainda assim estamos a resistir a esta mudança? O que está a faltar para decidirem largar a importação que está a sair-nos cada vez mais caro, ainda mais neste momento que não há divisas, e investir no local, ir buscar no norte e mirar se calhar na exportação e não na importação? Por que estamos a teimar em fazer isto? Eu não sei, nós naturalmente o ser humano tem tendência a fazer aquilo que é mais, nós somos preguiçosos por natureza e naturalmente que há um conjunto de comodidades e facilidades que nós, a partir do momento que vamos subindo no país, vamos perdendo, não é? E eu acho que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com alguns empresários internacionais, que também, investidores internacionais, que não conhecem. Não? E para tudo há investidores e pessoas com o perfil certo e com o perfil errado. Eu acho que nós não tivemos dúvidas onde é que devíamos investir. Mas de onde é que veio esta certeza? Porque eu vejo que a Business Angels é muito estruturada, não só em termos de investimento, em setores de atuação, mas também nos processos como fazem esta atuação. O que é que vocês viram que os outros não estão a ver? Não sei se não nos sentimos melhor nem pior do que temos uma visão diferente. E a visão que nós temos é claramente que só faz sentido agronegócio em Moçambique que inclua matéria-prima nacional. Onde é que a matéria-prima nacional está? Nós temos exemplos fantásticos, nós temos um dos melhores exemplos de inclusão de matéria-prima nacional, está precisamente neste setor avícola, sim, que é o Sr. Abílio Antunes, que há 50 anos tem um negócio que não precisou de proteção, um negócio que envolve os pequenos agricultores, envolve os agricultores comerciais, tem um negócio a crescer há 50 anos, tem um negócio que concorreu com o frango brasileiro e nunca teve medo dele, quando deixou de haver frango brasileiro também. Entrou o frango sul-africano. E porquê? Portanto, comprar matéria-prima nacional acabou por ser um fator de competitividade. Portanto, eu acredito que é um fator de competitividade, não acho que seja um handicap, não deve ser encarado como handicap. Agora, há determinados, e Moçambique tem alguns hábitos que têm que ser mudados para proteger esta indústria nacional. Portanto, eu acho que em alguns momentos tem que se condicionar, limitar as exportações de matéria-prima que pode ser transformada cá, por exemplo, a indústria do caju. Exato. Nos últimos anos tem vindo a diminuir o processamento em Moçambique. Não faz sentido. Não faz sentido nós não acrescentarmos. O mais engraçado é que no fim somos nós a importar já o caju embalado ali escrito Made in India. Pois, eu acho que isso aí tem que ser, acho que ao nível das exportações, e há uma fome muito grande para as exportações hoje, elevada a um expoente máximo, pela necessidade que nós temos imediata de divisas, e que leva a que, se calhar, muitas vezes, os exportadores hoje não tenham a motivação correta, porque se calhar querem só comprar alguma commodity de exportação, para exportar, se calhar até a perder dinheiro, só para obter divisas, não é? Portanto, e agora, não, com isto, está-se a impedir que a indústria nacional, o agronegócio nacional, possa crescer. Mas agora, esteve aqui também a falar de trabalhar com os pequenos agricultores e os pequenos avicultores. Como é que nós podemos trabalhar com eles e estabelecer uma relação de confiança? Porque os pequenos avicultores e agricultores têm uma característica. Tu até podes ir lá, falar com ele e dizer, olha, a tua produção, toda a produção que tu fizeres, eu vou comprar. Acertas o preço com ele e tudo mais, e na altura combinada tu voltas, ele já vendeu para o outro que apareceu uma semana antes.
Então, como é que nós podemos construir esta confiança com os pequenos agricultores? Porque claramente eles já não confiam nestes que vêm a dizer, olha, eu vou comprar, porque se calhar em algum momento vinham, diziam que vão comprar e depois não voltavam e ele ficava pendurado. Então, como voltar a construir esta confiança com eles? Porque eu acho que o primeiro passo para mudar todos estes que estão aglomerados na capital e tirar eles da zona do conforto é criar uma base junto de quem realmente está a produzir. Sim, há processos que demoram bastante tempo, não é? Portanto, e há processos culturais e processos, e estas relações de confiança demoram algum tempo a construir, não é? Portanto, é óbvio que se eu estiver num determinado distrito a comprar este ano, vou ter um grau de desconfiança do que vou ter no meu 10º ano, ou que tenho o Sr. Avilés Antunes, em que toda a gente sabe que há 50 anos, cada vez que ele porta, alguém vai lá vender, não é? Já sabem, a confiança constrói-se com a história. Portanto, agora, é impossível começar uma relação de 100% de confiança no dia 1. Portanto, vai levar algum tempo. Temos que dar oportunidade às pessoas. Acho que culturalmente também algumas iniciativas que foram levadas a cabo de oportunidade de oferecer isto, de oferecer aquilo, levou a que as pessoas tenham alguma dificuldade em cumprir e honrar contratos. Portanto, honra-se os contratos quando ele nos é favorável. Eu comprometo-me a comprar ou a vender a este preço, mas só vou exercer se o preço me for favorável. Chegar à altura e o preço me for desfavorável, arranjo um caminho alternativo. Por outro lado, obviamente, tem que haver também a justiça. A justiça tem que estar ao serviço do setor privado e seja de um lado ou seja do outro, de onde estiver a razão, mas isso também é um caminho longo, naturalmente é um caminho longo, mas há relações de confiança que com os anos se constroem. Eu estou-me a lembrar estávamos a falar há pouco do Sr. Avilés Antunes, mas ninguém tem dúvidas que JFS ou outras empresas algodoeiras que estão presentes há muitos anos vão comprar e que vão pagar. Outras que já têm dúvidas, não é? Porque apareceram, desapareceram. Então, basicamente, aqui é uma responsabilidade mútua, não é só o pequeno agricultor que tem que confiar, mas é este que tem que investir tempo e, de certa forma, recursos, que é para chegar até ao pequeno produtor e fazer esta parceria. Exatamente. Existem institutos que têm interferido. Agora tivemos as reuniões de preço do Instituto de Oleaginosas, de Algodão e Oleaginosas, e o Instituto ajuda a estabelecer esta confiança, negociando preços entre as duas partes, porque na realidade depois tem que haver uma lei que permita que apareçam poucos fatores de distorção, poucos fatores externos que levem a quebrar estas relações de confiança, não é? Mas agora, tendo esta situação de, por exemplo, no caso falou de uma associação que vem para fazer esta ligação entre eles. Seria também o caso de tentarmos desenvolver mais associações e projetos de fomento que é para alimentar esta situação. Seria esta uma saída para minimizar este problema e aproximar mais estes dois grupos? Sem dúvida, eu acho que sim. Agora, também reconheço que em algum momento em Moçambique houve muitas associações e muitas cooperativas que foram fundadas não com motivação genuína, mas com motivações externas. Isto é, há aí uns fundos para fazer associações e fazer cooperativas, então vai tudo fazer cooperativas e associações e não sei o quê, mas na realidade não há uma vontade de associação, uma vontade de cooperar genuína, e então tem tendência ao fracasso. Mas claramente que o modelo das cooperativas tem tendência a funcionar. Agora, também leva o seu tempo, também exige que exista uma vontade genuína disso acontecer, e não só ir buscar um apoio qualquer. Uma vez que existem sempre estas associações que criam as associações, mas não com uma intenção genuína.
como é que acha que poderíamos fazer para, de certa forma, supervisionar a atividade destas e garantir que o seu escopo seja realmente executado? Porque sabemos que em todo lado existe essa coisa de criar uma associação porque teve uma informação privilegiada de um fundo ou um investimento que vai acontecer para aquela área. Mas, de certa forma, como podemos responsabilizar quem disponibiliza o fundo, porque simplesmente disponibiliza, mas não faz o acompanhamento para ver se realmente está a ser aplicado como foi prometido? Então, como é que nós podemos... O que acha que está a falhar aqui, que deveria melhorar para trazer esta situação de uma forma mais reduzida e aumentar o impacto? Existem, certamente, algumas cooperativas de sucesso, existem algumas associações de sucesso e não devem ser criadas com vista ao fundo. O fundo é que deve aparecer para potenciar as que já existiam, que já tinham essa motivação, independentemente de existir o fundo ou não existir. E o que tem acontecido tem sido o contrário. Já que há um fundo, então vamos lá arranjar uma forma de criar aqui artificialmente uma associação ou uma cooperativa para gerir este fundo. E a motivação aí não é genuína. Agora, se calhar tem que ser mais lento, também tem que se misturar. Eu acho que alguns modelos com as empresas privadas que tenham contratos sociais que sejam intermediados por estes doadores ou pelo Estado, em que seja a dizer, olha, portanto, eu quero que vocês utilizem este número de pequenos agricultores e eu quero que vocês substituam estas importações e façam um contrato com as empresas. Se tu fizeres isto, tens direito àquilo. Portanto, há, na realidade, um bónus no desempenho social de empresas privadas. Mas, de certa forma, também, vamos dizer que as organizações que adjudicam estas associações que são criadas para servir um fim específico, falham em colocar estas associações como uma das associações credíveis para tal, quando não tem nem sequer um histórico a apresentar do que tenham feito antes. Então, significa que não basta só nós estarmos aqui a culpar as associações quando quem supostamente está a dar o dinheiro não olha para onde é que está a dar o dinheiro. Pois conforme falamos, nos últimos 20 anos, vimos imensas empresas, associações, cooperativas, organizações a serem apoiadas. E eu acho que a avaliação desses projetos deve ser feita 5 anos depois de eles acabarem, não é? Portanto, não é logo. Não só avaliar, como também responsabilizar caso as coisas não vão como deveriam e não têm justificações plausíveis para o efeito. Tem que haver também, às vezes há uma tendência de, não, estes já não precisam porque já são grandes. Normalmente estes que são grandes foram aqueles que conseguiram crescer, portanto os que cresceram são prejudicados. Portanto, houve um determinado fundo. Nós, por exemplo, e confesso que há 12 anos éramos muito mais atrativos para apoios. Porquê? Porque ainda estavam a crescer. Estávamos a crescer. E então se virmos por uma perspectiva diferente e vemos, não, estes todos nós apoiamos e eles cresceram. E como cresceram tiveram impacto não só no negócio deles, mas com as pessoas que desenvolveram, que cresceram com ele, com os outros agricultores. Se calhar o mindset está errado. Se calhar devia-se apoiar mais aqueles que já provaram que conseguem utilizar bem. E eu quando vou ver que empresas estavam connosco em alguns programas de desenvolvimento, seja ele da USA, do Banco Mundial, do Estado, a maior parte dos projetos fecharam, pararam, e algumas empresas até continuam. Mas tiveram que eles fizeram foi só para ir buscar aquele fundo. Foi só para ir buscar aquele apoio. Fracasso é normal, e estes apoios também existem para mitigar esses riscos, para se falharem tudo. Não dá, não é? Não pode ser. Não. Nós tivemos alguns apoios. Então, nesse caso, o que deveriam fazer, se calhar, seria criar 2 vertentes de financiamento. Uma para efetivamente fazer o que deve ser feito
e outra para apoiar as pequenas associações que ainda estão a começar. Acho que são complementares, mas acho que os doadores e as agências de desenvolvimento deviam ser como os bancos. E os bancos, Sim. quando vão avaliar o risco, né, se estes aqui, eu aqui há uns anos lhes pus dinheiro na mão e eles criaram este impacto todo, eu tenho mais confiança que se voltar a fazer, eles vão voltar a fazer o mesmo. Sim. Acho eu. Ou se calhar a questão aqui também é o fato de a maior parte destes financiamentos não ser reembolsável. Então, se tu não tens que devolver, então podes gerir como bem entendes e depois colocas ali uma e outra justificação. Então, temos que também começar a responsabilizar a quem fornece o dinheiro, que não basta simplesmente fornecer porque o teu objetivo não está a ser alcançado. Tu não estás a desenvolver um país como gostarias de fazer, mas estás a desenvolver uma associação, ou se calhar estás só a financiar uma associação, não é desenvolver, porque amanhã volta a pedir outro financiamento e não consegue explicar o que é que fez com o primeiro financiamento. Exatamente. Muitas vezes os projetos já terminaram e já ninguém vai perguntar o que aconteceu é como se tivesse uma nova vida. Mas não existe, vamos dizer, uma associação, uma entidade reguladora que tome partido destas situações e traga à voz estas injustiças que acontecem no mercado? Que eu conheço, mas especificamente dedicada a isso. Acho que não conheço. Mas acho que sim, acho que seria uma boa ideia aparecer. Imagina esta situação. Eu acho que para o Business Angels, nesse momento, acaba sendo uma dor, ainda que estejam devidamente encaminhados, tenham uma visão bem feita e tudo mais. Toda vez que vocês veem que poderiam fazer mais por aquele setor e não estão a fazer porque deram oportunidade a alguém que nem sequer tem uma vontade genuína de fazer esta coisa. Como acha que poderíamos mitigar no futuro esta situação para trazer mais investimento para o agronegócio e transferir também mais empresários para as zonas onde realmente tem espaço para eles desenvolverem? Eu acho que o drive de qualquer investimento privado tem que ser o investidor privado e tem que ser aí esse foco, não é? Portanto, não se pode remover o foco. O foco não pode estar no financiamento, não pode estar nos doadores, tem que estar na atividade principal. Eu posso dizer que muitas vezes houve motivações externas que nos levaram a inverter a ordem de prioridades. Isto é, quando há um apoio para abrir lojas em Cabo Delgado, há aqui pode inverter as prioridades e abrir Cabo Delgado antes de abrir na Matola. O que aconteceu? Quando o mercado da Matola é um mercado muito mais garantido, muito melhor. Mas o facto de haver um estímulo extra levou a inverter a ordem das prioridades, na escala das prioridades. Agora, não levou a fazer uma coisa sem sentido. Pronto. É isso que eu acho que e o foco tem que estar no privado. Não podemos estar à espera sempre dos subsídios, à espera dos apoios. Os apoios existem, ainda bem que os existem, devem ser entregues a quem mais impacto faz com eles, e é isso aí pode ser contestável agora. Não substituem a iniciativa privada. Podem potenciar ou ajudar a complementar as motivações meramente privadas, que eu, como gestor, a única motivação que eu devo estar, ou a minha principal motivação deve ser dar o maior retorno aos meus acionistas. Exato. Se existe uma organização que diz, olha, eu para além dos teus acionistas, gostava que tu te preocupasses também com uma zona qualquer que ninguém tem interesse, e estou disponível a te motivar com financiamento. Pronto, é legítimo, não é? Portanto, acho que faz sentido, é um contrato social, não é? Eu estou disponível a te motivar a investir mais em jovens, que é um investimento mais a longo prazo, e para isso estou disponível a atribuir um subsídio por cada jovem. É legítimo e pode levar o gestor, que se à partida só tem que estar preocupado com o seu acionista, ou tem que estar fundamentalmente preocupado com os interesses do seu acionista, a conseguir abranger um cariz social maior.
Vindo para a situação atual, nós neste momento estamos a enfrentar problemas de divisas e problemas de combustível. Como gestor, como acha que as empresas no agronegócio deveriam se posicionar para reduzir o impacto da escassez de divisas e o impacto do custo do combustível? Porque a logística é praticamente um dos pilares do agronegócio. Como é que acha que as empresas deveriam se posicionar perante esta situação? As empresas têm que se organizar e têm que transferir essa responsabilidade para o Estado. Não é? Portanto, as divisas e a falta de combustível podem ser uma excelente oportunidade para a produção nacional. Portanto, estamos menos dependentes de importações, não é preciso. A principal necessidade de combustíveis passa pelas importações, portanto nós podemos contribuir e diminuir a necessidade de transporte produzindo localmente. Portanto, acho que faz todo o sentido, pode ser um incentivo à produção nacional, é uma oportunidade para as divisas, então muito mais, não é? Portanto, se não importarmos e utilizarmos a produção nacional, naturalmente vamos precisar de menos divisas. As empresas têm que, olhos nos olhos, olhar no nosso Estado e dizer que está na altura de tomar posições e tomar decisões e escolher um lado, não é? O lado da importação, o lado da produção nacional, e escolher o lado da produção nacional vai ajudar a resolver estes problemas, não é? E agora, não é possível, quando as divisas são escassas, quando os combustíveis são escassos, não podemos deixar que a escolha seja feita de forma concorrencial, não é? Até porque se eu tenho que se escolher, tem que se definir prioridades. O setor privado no agronegócio tem que ter coragem de exigir ao Estado ser tratado como um setor preferencial, não é? Portanto, a prioridade da agricultura não pode vir só nos discursos, tem que vir também nestas medidas, e hoje eu acho que claramente o agronegócio, a agricultura, tem que ter acesso privilegiado a combustíveis e divisas. Mas agora como é que nós vamos chegar ao Estado para dar esta informação? Tem aí a CTA, que vamos dizer, uma umbrella que está a proteger o setor privado. Teria uma outra forma de fazer esta informação chegar mais rápido, ou os canais são aqueles que nós já conhecemos, que é ir através destas associações acreditadas já? Claro que sim, claro que temos que respeitar os canais tradicionais, mas temos que tentar chegar pelos nossos. Pode ser que vejam um podcast. Olha, está aqui uma boa iniciativa. Vamos ver se o governo assiste aqui o podcast e toma uma iniciativa, porque estamos a trazer algumas soluções muito importantes. Rui, já para fechar, qual é o conselho como gestor que deixaria aqui para os nossos empresários do agronegócio, para ver se conseguem crescer um bocadinho, assim, com esta constância que a Business Angels tem vindo a crescer? Eu acho que o crescimento não vem da ausência de dificuldades. Aliás, o crescimento acontece quanto mais dificuldades enfrentamos. Portanto, é isso que nos vai tornar mais fortes. Se nós pensarmos, os músculos crescem em esforço, não crescem sem esforço. No pain, no gain. Os empresários, sejam eles do agronegócio, seja de que área for, sei que crescem em esforço. Portanto, todos os esforços que nós enfrentamos levam-nos a crescer. E o que nos leva a crescer é a capacidade de não desistir, de enfrentar as adversidades todos os dias, e elas sejam todos os dias, e realmente nos últimos meses, quando eu digo meses, ou nos últimos 15 meses, 20 meses em Moçambique, têm sido realmente difíceis. Temos enfrentado muitas dificuldades. Isto só nos pode levar, quem sobreviver vai se tornar mais forte. Agora tem que ter capacidade de automotivação, tem que ter capacidade para persistir, e tem que ter capacidade para enfrentar estas adversidades, e certamente que o futuro é risonho. Acho que não há razão para não acreditar que não seja. Então, como disse aqui o Rui,
O importante é insistir, persistir e não desistir, porque as dificuldades é que nos tornam cada vez mais fortes e é o fermento essencial para o crescimento. Este foi mais um episódio do Euromos Talks. Rui, muito obrigada pela tua presença, por esta aula espetacular de gestão. Por esta reflexão, porque no final das contas estamos a falar de 20 anos de negócio que está a fazer aqui em Moçambique, onde ele viveu e continua a viver grandes transformações do mercado. E o que temos a fazer neste momento simplesmente é anotar estas reflexões e ver como é que nós podemos adaptar de modo que faça sentido para cada um dos nossos negócios.